Graça e paz, igreja. Mais uma vez eu me sinto honrado e privilegiado de estar aqui com vocês. Tenho demonstrado meu carinho, meu apreço por esta casa de oração, meu respeito pelo líder desta igreja, pastor Edson, que eu conheço há muitos anos. Além de colega, amigo, uma pessoa que me serve de exemplo e tem me ajudado muito. Vou contar apenas um detalhe para vocês a respeito do pastor Edson. Eu conheci ele há muitos anos, mas sempre eu mantinha uma distância dele, entende? Porque eu não era pastor naquela época e tal. A gente ficava sempre com o pé atrás. Mas depois eu fui consagrado e tal, perdemos o contato, ele aqui em Bauru e nós lá, mais no interior. Mas um dia, numa reunião de pastores, na cidade de Penápolis, nós estávamos reunidos, ouvindo uma palestra, e eu fui até o fundo pegar uma xicrinha de café, e ele também foi. Ele chegou bem perto de mim, olhou nos meus olhos e disse assim: pastor, eu te amo. Naquele momento a barreira caiu. Tá? Eu aprendi também a amá-lo muito, porque é uma pessoa sensível, amorosa, uma pessoa que realmente serve de exemplo para muitas gerações. Amado, eu agradeço muito mesmo o convite que me foi formulado para estar aqui com vocês. E nesta manhã, nós temos um trabalho aqui, muito simples, a respeito de família. E a Bíblia é um livro tão maravilhoso, que ele mostra as virtudes dos homens de Deus, mas também nos mostra as fraquezas do ser humano, as dificuldades. E todas estas coisas foram inseridas neste livro para nos servir de instrução, para que nós não erremos durante a vida. E aqui tem o manual de entendimento, de conhecimento, para nós vivermos uma vida de melhor qualidade. Nós vamos falar hoje a respeito da família do rei Davi. Sem crítica, apenas vamos descrever os fatos de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve uma vida de muitas tribulações, muitas dificuldades, fora do palácio e muito mais dentro do palácio. Um homem que sofreu muito, mas ele é tão amado, tão querido, que Deus o chama um homem segundo o meu coração. Compensa dar uma olhadinha na vida deste homem, estudar a sua biografia, conhecê-lo melhor, saber de um homem que enfrentou 1000 obstáculos, mas permaneceu fiel até o fim. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero ler apenas um versículo que se encontra em Provérbios 28:13, que eu creio que é conhecido aqui da igreja. Provérbios 28:13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu gostaria que a igreja estivesse lendo o mesmo versículo.
Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Tivemos um período de louvor maravilhoso. Estamos na presença do Senhor, Ele está aqui em nosso meio. Ó Deus e Pai, amantíssimo Pai Celestial, nenhum trabalho e nenhum gozo é perfeito sem a Tua presença. E não estamos aqui, Senhor, por outra finalidade, a não ser adorar o Teu nome, Te servir, aprender e ser abençoados também. Também sabemos, meu Pai, que sem o Teu Santo Espírito, tudo se torna vazio, frio e sem objetivo nenhum. Sem o Teu Espírito, Senhor, a palavra é como a sepultura, fria e vazia. Mas quando Ele está presente, se manifesta, ó Deus, a vida é abundante, a graça se renova, e o Teu amor é compreendido, e os Teus filhos crescem na fé. É o que nós queremos, Senhor, nesta manhã tão especial que o Senhor tem preparado para nós. Engrandeça e glorifica Teu santo nome neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer o irmão Marcos e a sua esposa, a irmã Regina, pelo tratamento VIP que tem dispensado a nós. Tá? Uma casa maravilhosa. E os cuidados dele para nossas vidas têm sido assim extremos. Que Deus possa recompensá-los. Amém, querido? Amém. Amados, o rei Davi, vamos assim dizer, contrariando a palavra de Deus, quando ele assumiu o reinado, ele ouviu da própria boca do Senhor para não multiplicar mulheres. Mas ele tinha lá o seu grupinho de mulheres, várias delas. E consequentemente, naquele tempo, né, não tinha as técnicas modernas hoje. O rei Davi encheu o palácio de filhos, mais ou menos uns 40, de várias mulheres. Não era fácil administrar tudo isso. Um dia, aconteceu que um dos filhos de Davi se apaixonou por uma meia-irmã, também mulher de Davi, que tinha gerado aquela moça chamada Tamar. Então Aminon se apaixonou por Tamar. E ficou deitado na sua cama, com o rosto triste, e todo mundo pensou que ele estivesse muito doente. E foram falar para o rei: olha, seu filho está doente. Tá, o semblante caído, não está comendo nada. E o rei foi ver Aminon. Chegando lá, ele disse assim: olha, eu gostaria que a minha irmã, Tamar, viesse aqui e fizesse pão para mim. Eu quero comer da comidinha que ela faz. E o rei mandou Tamar fazer o alimento para ele. Quando ficou pronto o alimento, ela foi servi-lo. Ele mandou que todos saíssem da casa. E ali forçou a sua meia-irmã, fazendo o incesto. Ela o repreendeu muito, dizendo: isso não é possível, você é um louco. Como que eu vou ficar dentro do palácio? Isso não pode acontecer em Israel. Mas ele usou a força e violentou a sua meia-irmã. Ela, saindo dali chorando, voltou para sua casa, e o seu irmão mais velho, Absalão, disse o que aconteceu. E ela contou o fato
Ele disse: vai para casa, se cuida. E planejou em seu coração tirar a vida do seu irmão, meio-irmão, Aminon. Absalão era um moço tão amado, tão querido do rei Davi, o filho mais velho. Claro que ele poderia ter sido o herdeiro do trono. Absalão quer dizer filho da paz, o moço mais bonito dentro de Israel. Ficou ressentido com toda aquela situação e prometeu fazer justiça contra Aminon. Deixe-me te dizer uma coisa impressionante aqui. Este assunto chegou até aos ouvidos do rei Davi. Ele não tomou providência nenhuma. Ele se calou. Ele não repreendeu Aminon. Ele não chamou a sua filha Tamar para lhe dar consolo e conforto. É como se não tivesse existido nada. Preste bem atenção, amado. Os relacionamentos humanos, eles não se acertam por si mesmos. Precisa interferência, precisa disciplina, precisa ação. Nós pensamos até, não, tem um problema na igreja, aquilo vai se acertar por si mesmo. Se não existir interferência, não vai acontecer nada. As coisas vão aumentando. É como uma pedra que desce da montanha e vem juntando gelo. Chega lá embaixo, se torna muito grande. O rei Davi se calou. Não tomou providência nenhuma. Isto aconteceu dentro do palácio. Um incesto. Algo terrível. Ele não repreendeu seu filho. Ele não consolou a sua filha. Às vezes, amado, como pastor, eu me pego nessa situação. Como? Às vezes o cuidado com a igreja é tão grande, que nós nos esquecemos das pessoas que estão debaixo do nosso teto, do nosso telhado. Nos esquecemos da nossa família. Às vezes abrimos as portas para muitas pessoas. Temos tempo para muitas pessoas. E nos esquecemos daqueles que estão sofrendo ao nosso lado, dentro de casa. E não damos o ombro para a pessoa chorar. E nos esquecemos de agir com a nossa própria família. Na hierarquia espiritual é assim. Deus, primeiro lugar. Vocês estão entendendo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Primeiro lugar. Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, a igreja. Porque se a família não estiver bem, a igreja não vai bem. Nós temos que cuidar dos nossos. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, diz o seguinte: aquele que não cuida dos seus é pior do que infiel e negou a fé. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. O que quer dizer isto? Quer dizer que os primeiros cuidados têm que ser dados para as pessoas que estão ao nosso redor, da nossa casa, do nosso sangue, da nossa família. Não adianta sermos missionários na África, na Índia, na China, e a nossa família perdida dentro de casa. Eu tenho visto essas questões, tenho questionado missionários que deixam as famílias bagunçadas. Desculpa a expressão. Deixa a família na lona. Pega a mala e fala: agora eu sou missionário na África. E as filhas se prostituindo e os filhos perdidos nas drogas.
profecia, querido. O maior missionário começa a trabalhar dentro de casa. O campo missionário, em primeiro lugar, é a nossa família. A nossa família é o nosso primeiro campo missionário. Eu fui o primeiro da minha família a me converter. Família tradicional, coisas assim. Graças a Deus, toda a minha família está debaixo da graça de Deus. Minha esposa era catequista da Igreja Católica. Demorei 3 anos para ganhá-la para Jesus Cristo, mas ela ficou melhor do que eu. Graças a Deus. Meus filhos todos servem a Deus. Todos eles. Minhas irmãs já são bem de idade, velhinhas. Elas servem a Deus. Tá? Tem um cunhado que morava a 3 casas de uma igreja Assembleia de Deus. Por 30 anos ele nunca passou naquela calçada. Nunca passou. Hoje faz parte do coral. Entende? Então toda a minha família serve a Deus. Graças a Deus por isso. Vamos recordar. O maior campo missionário, o primeiro campo missionário deve ser a nossa família. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a pessoa que você ama? Qual o valor que tem isso? A Bíblia diz que Jonas ganhou 120 mil pessoas. Admirável isso. Mas eu sou fã de um homem chamado Noé. Ele não ganhou 120 mil pessoas, não. Mas ele ganhou a família. Toda a família entrou na arca. Toda a família foi salva. Vocês estão entendendo isso, amados? Todo dia eu oro sobre isso. Assim, Senhor, como o Senhor salvou Noé e toda a sua família das águas do dilúvio, salva toda a minha casa. Assim como Moisés lá no deserto, ou melhor, no Egito, disse para Faraó: Faraó, nenhuma unha do meu povo ficará no Egito. Leva os homens, deixa as crianças, deixa os velhos. Nenhuma unha ficará no Egito. Eu quero o meu povo comigo, servindo o Senhor. E lá, na entrada de Canaã, depois das algumas batalhas, vemos um homem chamado Josué que se levanta e diz: olha, vocês estão numa terra estranha, Canaã. Tem os amorreus, filisteus, pessoas de todas as nações aqui em volta. Serve os seus ídolos, seus deuses, os mais estranhos possíveis. Vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? Muito bem. Absalão, o filho da paz, passado algum tempo, mas não o ódio, a mágoa, a revolta que ele tinha no coração, porque estas coisas não se diluem com o tempo, pelo contrário, elas aumentam. Temos lido casos de vingança de 30, 40 anos depois. Estas coisas crescem no coração. O tempo não tem nada a ver com isso, mas sim aquilo que acontece no tempo, que pode diminuir ou aumentar o desejo de vingança. Não foi tratado, não foi consolado, não foi disciplinado. E Absalão inventou uma história. Olha,
eu estou no fim da colheita, eu estou tosqueando as minhas ovelhas, eu gostaria que o rei estivesse comigo, porque eu vou fazer uma festa ali para os meus trabalhadores. Aí o rei disse: não, eu não quero ser pesado para você, faz lá a sua festa, está tudo bem. Ah, mas deixa meu irmão Aminon ir comigo, eu quero que ele vá na minha festa. E o rei liberou Aminon. Chegando lá, Absalão disse para os seus companheiros: olha, quando Aminon beber vinho, quando ele estiver alegre, descuidado, eu quero que vocês matem ele. E durante aquela festa, os companheiros de Absalão mataram Aminon. A notícia chegou até o palácio. Olha, Absalão matou Aminon. Coisa terrível. O rei chorou muito. Chorou, mas não disciplinou Absalão, que fugiu para Gerar, para a Síria. Não teve um contato. Não teve uma advertência, uma demonstração, uma disciplina, nada. Simplesmente se isolou no deserto de Gerar e foi embora. O rei não o mandou chamar. O rei não argumentou com ele. Mas as coisas já tinham acontecido dentro do palácio. Primeiro, um incesto. Depois, o assassinato de um irmão matar o outro. E o rei Davi, preocupado com as guerras, com as coisas que estavam acontecendo, e se esqueceu da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Que coisa extraordinária é essa, meu irmão? Absalão ficou 3 anos em Gerar, na Síria, isolado. A Bíblia diz que o rei Davi morria de saudades por ele, mas não mandava chamar. Até que o general Joabe disse: será que não chegou a hora de Absalão voltar? E o rei mandou que ele voltasse. Ele voltou para Jerusalém, mas não foi recebido no palácio e não viu a face do pai. Fique ali, mora em Jerusalém. Recebeu um recado. Ele não viu a face do rei. O pai não lhe deu um abraço. O pai não o advertiu. O pai não o disciplinou. Vou repetir algumas coisas. Os problemas de relacionamentos humanos não se resolvem com o tempo. Às vezes as questões aumentam quando há um distanciamento. Quando um grita com o outro, é porque os corações estão longe e não estão ouvindo os sentimentos. É coisa terrível. O rei não o recebeu. Além de ser o rei, ele é o pai. Os pastores, amigos meus que estão aqui, queridos, além de você ser pastor da igreja, você é pai. Você é marido. Você é filho. Você tem os seus queridos do seu sangue debaixo do seu telhado. Antes de você ser o pastor da igreja, investido da responsabilidade. É claro que os exemplos nossos não servem muito. Mas eu me lembro que meu filho, assim que tirou carta, ele estava parado em frente à casa de uma pessoa. Veio um senhor, totalmente bêbado, e bateu na porta do carro assim que acabou. Afundou tudo para dentro.
Era o único carro da família. Ele foi para casa, se trancou no quarto, e em desespero chorava, chorava, chorava. E eu cheguei do culto, encontrei aquela situação. Bati a porta, ele abriu, falei, o que aconteceu? Ele me contou a história e foi mostrar o carro para mim, chorando muito. Eu falei para ele, você sabe o que é isso aí tudo, filho? Isso é um monte de lata velha. Você está machucado? Não, pai, não aconteceu nada comigo. Dê um abraço nele e um beijo nele. É isso que eu quero. O carro, leva para o ferro velho. O dia que a gente tiver tempo ou condições financeiras, compra outro. Você está comigo. Aí que ele chorou mesmo. Aí que ele chorou mesmo. Deixe-me te dizer uma coisa. Um homem comprou um carro, uma fortuna, muito lindo. O segundo carro da família, coisa linda, importado. Pôs na garagem. Foi trabalhar com outro carro, juntamente com a esposa. Deixou o menininho com a babá. E durante o dia, a mulher, fazendo algumas coisas, ela se esqueceu da criancinha. E o menino pegou uma pedra e foi lá brincar no carro do papai. E riscou todinho o carro, brincando com aquela pedra. Quando o pai e a mãe chegaram à tarde e viram aquela cena, pegaram o menino, um segurou e outro bateu na mãozinha. Mas bateu muito, 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 muito. As mãozinhas incharam. No dia seguinte, as mãos amanheceram toda roxa. Levaram a criança no médico. O médico disse assim, tem que amputar. Tem que amputar. E aí tiveram que amputar a mão do menino. Por causa de lata. Por causa de lata. Criança sem juízo, inocente. O rei Davi não recebeu seu filho. Fica ali, ó. Mora ali na esquina. 3 anos sem ver a face do pai. E não foi recebido no palácio. O tempo foi passando e ele com saudade do pai, querendo voltar. Aquela situação constrangedora, aquele coração ferido. Ele vai na roça do general e põe fogo na cevada. Ele mete fogo na roça do general Joabe. Queima tudo. O general corre lá e... O que é que você fez, rapaz? Faz 2 anos que eu estou dentro de Jerusalém e eu não vi a face do meu pai. Eu quero ver a face do meu pai. O rei manda chamá-lo. Dá um beijo nele e diz, vai morar lá no fim de Jerusalém. E ele foi. A partir daquele dia, o amor que ele tinha pelo seu pai, o rei Davi, se tornou em ódio cruel. Porque ele imaginou um plano terrível contra o pai.
E começou a fazer assim, ficava perto do palácio, dizia: qual que é o seu problema? Meu problema é esse. Ah, mas ninguém vai te ouvir, venha. E ele dava as coordenadas para as pessoas. Ah, se tivesse alguém para te ouvir. E assim ele foi conquistando o coração do povo. E beijava a mão do povo. E começou a ganhar bastante dinheiro. E montou um exércitozinho particular, dizendo: ah, se eu fosse o rei, eu trataria o povo diferente, ouviria todo mundo, o clamor de um, de outro, aquilo que o rei não faz. E montou um exército poderoso. Deixe-me te dizer outra coisa impressionante. Por pior que seja a pessoa, sempre tem seguidores. Até o Bin Laden tinha seguidores. Vou mais fundo ainda. A primeira rebelião aconteceu lá em cima. Até Lúcifer, Satanás, teve seguidores. 1/3 do céu, 1/3 dos anjos de Deus. Ele conseguiu agregar em torno dele para tomar o trono do Todo-Poderoso. Pessoas insatisfeitas, pessoas aventureiras, pessoas que queriam dinheiro. Ele foi agregando em torno de si para tomar o reino. E quando estava muito forte, avisaram o rei Davi: olha, o seu filho seduziu o coração do povo, e o povo é um com ele, e estão vindo para tomar o palácio e para fazê-lo rei de todo Israel. O rei Davi, com um pequeno exército, poucas pessoas dentro do palácio, tudo que ele tinha à mão, ele arrumou rapidamente, fugindo descalço pelos campos. E o seu filho veio e tomou o palácio. Eu estou falando de um filho. Um negócio mal arrumado, um assunto mal resolvido, uma questão de família que não teve o final feliz. Por quê? Porque não sentaram, conversaram e choraram juntos. Isto não aconteceu. Agora o pior inimigo do rei Davi era o seu próprio filho Absalão, o filho da paz que ele tanto amava. Seu inimigo fidagal. E Absalão veio e tomou o palácio. E os conselheiros dele disseram o seguinte: olha, para que você se faça odioso pelo seu pai, que não tenha retorno à amizade, pegue as concubinas do seu pai e faça sexo com elas na frente do exército. Subiu lá em cima do palácio, pôs o exército em volta, e Absalão fez sexo com cada uma das mulheres de Davi, as concubinas. Aqui tem uma outra profecia que talvez eu não tenha tempo para explicar para vocês. Deus falou para Davi: aquilo que você fez com oculto, com Batseba,
será feito com você durante a luz do dia. E agora, sobre o palácio, o seu próprio filho, para se tornar odioso, tem relações sexuais com cada uma das mulheres do rei Davi, do seu pai. Vocês acreditam nisso? Está na Bíblia. E a Bíblia não esconde isso. Quantos pais e filhos perdem amizade por causa de herança? Quantas famílias são destruídas por causa de dinheiro? Eu moro numa cidade desse tamanhozinho, de 7 mil habitantes, a gente sabe de tudo. Às vezes 10 filhos que herdaram a fazenda do pai, põe o pai lá no asilo porque ninguém quer cuidar. É um traste. Deixa lá, escória. Meu pai morre no asilo à míngua, com 10 filhos saudáveis que ele criou. Tenho visto isto com meus próprios olhos. Certo dia, eu fui confrontar um homem que tinha 4 meninos homens, moços de 16, 17 anos, com gaiola de passarinho na rua, correndo para cá, correndo para lá, roubando frutas, essas coisas. Eu sentei com aquele pai e disse: escuta, o senhor não cuida dos seus filhos? Ele me disse o seguinte: olha, eu ponho comida na mesa, o restante o mundo ensina. Preste atenção, pai. Quando o pai rejeita, o traficante adota. Quando a família rejeita, o traficante adota. Eu duvido que um pai e uma mãe que se assenta com seu filho e um chora no ombro do outro, esse menino vai ter melhor amigo lá na rua. Eu duvido. Esta questão de droga tem que morrer dentro de casa, no seio da família. O pai é o melhor amigo, a mãe é a melhor amiga. Ele não precisa de amigos lá do mundo. Mas eu li também um relato do governo que me assustou muito. Investigaram crianças de 13, 14, 15 anos. Como que você se iniciou nas drogas? Meu pai que me ensinou dentro do apartamento. Ele e minha mãe me ensinaram. Que família é essa? Que família é essa? Eu fui convidado para... Desculpa, até que horas que eu tenho aqui, hein? É igual ontem? Então... 4 horas. A mãe já está pensando no almoço lá. Fui convidado para participar de uma palestra na escola. Tinha umas senhoras muito bem formadas, doutoras em educação, psicólogas e tal. A primeira palestra que eles falaram sobre puberdade foi excelente. A segunda palestra, se levanta uma senhora lá, eu sei que ela era muito educada, tinha muito conhecimento e tal, e disse o seguinte: olha, quando a sua filha vai sair de sábado à noite, sua filha adolescente, não pergunta para ela se dentro da sua bolsa tem camisinha. Vai lá, pega uma caixa e põe dentro da bolsa dela para que não aconteça o pior. Eu levantei, o meu sangue latino ferveu na veia, eu levantei, padre em volta, os diretores em volta. Espera um pouquinho. Não é me dada a palavra, mas eu tenho que falar, eu não aguento ficar aqui dentro. Doutora, a senhora está com brincadeira? Eu estou preparando minhas filhas para ser santas de Deus na casa de oração e não para ser prostitutas.
Ah, mas o senhor está fora da realidade. Fora está a senhora. Estou preparando filhos para ser homens e mulheres honrados na casa de Deus, para servir o Senhor. Agora só está me falando isso? Preparando-as para o mundo? Minha filha, meus filhos nunca foram no forró, nunca foram numa balada, nunca beberam bebida alcoólica, nunca entrou um maço de cigarro dentro de casa, nunca foram num baile. Preparar os filhos para quê? Para ficar na grande tribulação? Ou para subir para a glória? Vou voltar aqui, senão não dá tempo, né? Absalão fez tudo o que não deveria ter feito. Simplesmente para causar ódio no coração do pai, que não o recebeu, que não o disciplinou, que não o advertiu, que não o consolou. Ele se tornou um assassino do próprio irmão. Agora, levanta uma sedição contra o palácio real, incita pessoas para matar o rei, faz sexo com as concubinas do pai, almeja matar o rei para tomar o trono. O rei Davi fugiu de madrugada, descalço, chorando pelas campinas, sendo amaldiçoado por Simei, se escondendo nas cavernas, fugindo do seu filho. Eu não posso entender uma situação dessa. Mais tarde, os exércitos do rei Davi conseguem se agrupar. Não eram muitos, mas conseguiram se agrupar. Ele era um homem astuto na arte da guerra, hábil. E consegue levar o exército de Absalão para dentro de uma floresta. E ali mais da metade do exército do seu próprio filho se perde, mas não na espada, mas se perde no meio da floresta, porque a floresta era densa. E Absalão, montado no seu mulo, correndo no meio desta densa floresta, determinado momento, ele tinha um cabelo muito grande. Determinado momento, passando ali, por aqueles lugares intrincados, ele é preso pelo cabelo, numa galhada, e fica suspenso. O mulo dele passa e ele fica suspenso no ar, por cipó, por espinhos e tal. E alguém vai dizer para o general Joabe: olha, eu ouvi Absalão, ele está pendurado lá no mato, entre o céu e a terra. Falei: você não o matou? Não, eu não matei, porque a ordem do rei Davi é para que nós pegássemos ele vivo. Não temos ordem para matar ele. Joabe, o general, disse: você, não tenho nada com você. Foi lá, viu Absalão pendurado na árvore, pegou seu arco, suas flechas e traspassou o coração do filho de Davi com seus dardos. Tiraram ele daquela árvore, colocaram em cima de um animal. A guerra acabou.
quando a notícia chega lá no palácio, quando a notícia chega para o rei Davi, vem o desespero. Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, o que aconteceu? Que tragédia, que fatalidade. Meu filho, meu filho, meu filho. Perdeu Aminon, teve a sua filha violentada, teve o seu filho que se tornou seu maior inimigo, e agora recebe no palácio o seu filho morto, traspassado por dardos. E este homem, o rei Davi, dentro do seu palácio, tinha noites intermináveis de tanto chorar e gemer. Meu filho Absalão, o filho da paz, que ele criou nos seus braços, o menino mais lindo, estava morto. Amado, eu preciso terminar, mas deixa-me te dizer uma coisa. Para que amanhã, palavra de profeta, para que amanhã você não chore lágrimas de sangue. Abraça seu filho, sua filha, perdoa, abençoa. Ele errou, vai você atrás porque você é sábio. É você que tem que ir atrás, você conhece a palavra. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O ser humano precisa de calor. O ser humano se sente bem quando é respeitado e é valorizado. Eu chegando aqui depois de uma viagem, recebi um abraço do irmão Marcos. Fui recebido como príncipe na sua casa. Venho aqui ontem à noite. A Verinha e o esposo me dão um abraço forte. Outros irmãos me dão um abraço forte. Eu falei, eu estou em casa. Eu estou em casa. É tudo o que eu queria. Amado, a sua família é tudo que você tem. O Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor. E a herança precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Deus quer que esta igreja se reconcilie. Uma das coisas que eu tenho encontrado com mais dificuldade neste mundo é perdão pelos crentes. Às vezes o ímpio perdoa, mas o crente não perdoa. Mas a bendita palavra, repito aquilo que eu disse ontem à noite, o perdão não é sentimento, mas é mandamento divino. E a palavra diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos maltratam. Orai por aqueles que vos caluniam. De que maneira você vai ganhar os seus queridos? Na dureza. Tem um sentimento profundo com as igrejas americanas. Batista, presbiteriana, metodista, as tradicionais. Está ficando igreja de velhos. Sabe por quê? Os filhos estão indo para as comunidades, para outras igrejas. Aquele tempo antigo,
Você não fez a tarefa da escola? Fica atrás da porta, lá em cima de caroço de milho. Vou te dar um castigo, você tem que orar meia hora. Oração é castigo ou é bênção? Você põe a criança de castigo para orar? Ela precisa ver o pai e a mãe orando dentro de casa. É a herança que você vai transmitir para eles. Meu pai é homem de oração, minha mãe é mulher de oração. Eu vou entrar em oração também. As gerações estão aí se acabando, estão se degradando. A sociedade está virando uma colcha de retalhos. Mas diga assim: eu e a minha casa serviremos o Senhor. A sua casa tem que ser um luzeiro, tem que ser um farol no meio dessa tribulação, dessas dificuldades. Para que amanhã você não chore lágrimas de sangue. O que aconteceu? Eu fiz tudo direitinho, está certo. Você pôs comida na mesa, você deu agasalho, você deu o tênis que a criança queria. Mas faltou o essencial, faltou o amigo que disciplina, que ama, que repreende, mas que consola e que conforta. Tem um pastor amigo meu, a filha dele está no 9º casamento. No 9º casamento. Agora caiu a ficha dela e caiu a ficha dele, do pastor. Pegou o 9º marido. Vem para cá. Vocês vão ficar perto de mim a partir de agora. Eu vou cuidar de vocês. Não foi o que Jesus fez com a mulher samaritana? Vai buscar seu marido. Ah, mas eu sei. Você teve 5 maridos e o homem que você está morando com ele não é o seu marido. Se perdeu na trilha da vida. Se esqueceu das coisas santas. Vou jogar uma responsabilidade para o pai e para a mãe. E depois vou jogar uma responsabilidade para os filhos. Pai, se Deus te deu um filho, Ele te acha você capacitado e responsável para cuidar dele. E você tem que cuidar. Conhece a história que os pais passam todo dia na escola bíblica, 9 horas da manhã, deixam os filhos e vão para o shopping. Meio-dia vem buscar os filhos. Você não pode terceirizar a educação dos seus filhos. Não vejo a hora que essas crianças vão para a escola para me deixar livre. Eu já preguei aqui a respeito de Susan Wesley, uma mulher que teve 13 filhos. Ela ensinou grego, latim, inglês e francês para os 13 filhos, sentada no chão de assoalho. E um deles foi o fundador da igreja metodista, John Wesley. Vocês estão entendendo isso? São um dado científico. Hoje já sabe, através de tomografia computadorizada, colorida, que existe uma área no cérebro de uma pessoa que mostra exatamente que ela não teve afeto e carinho na infância. E por isso vive uma vida de constrangimento, alheia à realidade social. O pai e a mãe não pega no colo, não beija, não abraça, não transmite calor. Terceiriza o filho.
Filhos, guarda o 5º mandamento da lei de Deus. 5º mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Ah, mas meu pai é um bêbado. Honra-o. Ele é teu pai. Ela é tua mãe. Conheço moças na igreja que viveram uma vida de santidade enquanto a mãe se prostituía. E hoje a mãe é obreira na igreja porque veio atrás da filha. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai, honra a tua mãe, honra o nome que você recebeu. Desperta o amor dentro do teu coração. Vai lá beijar seus velhos, vai abraçá-los. Passa um dia com eles. Tinha um senhor na nossa igreja, uma pessoa do tempo antigo. Ele dizia: olha, para fazer meus filhos ir na casa dos meus pais, quer dizer, os avós dele, em 200 metros, passa 3 meses, 4 meses sem ver os avós. Eu tenho que brigar para eles ir lá. Que honra é essa? Essas pessoas precisam ser beijadas, abraçadas. É assim que tem que viver a família do Senhor. Não tenha vergonha disso, não. Meu filho já é velho, tem quase 2 metros de altura, barbado, tudo. Chega perto de mim e me beija, e eu beijo ele. Onde estiver, não tem problema. Até o pastor José de Barro conta uma cena assim, estava pescando com o filho dele tem barba assim, ó. Lá na beira do rio, pesca e tal, ele pegou um peixe, ele foi lá e deu um beijo no filho. Aí tinha uns pescadores perto e falaram: seu sem vergonha, 2 sem vergonha. Pensaram que era união. Vocês estão entendendo ou não? Eu não quero que você chore lágrimas de sangue como o rei Davi. Absalão, meu filho Absalão, o filho da paz, se tornou o filho da guerra, o pior inimigo do rei. Foi criado nos braços do rei. Poderia ter recebido o trono como herança. Uma família abençoada. Os filhos em redor da mesa. Se não tem um boi, come um pão seco, mas a família está ali. Vocês estão entendendo? Tem um pastor amigo meu que disse o seguinte: está entendendo? Diga amém. Se está entendendo, diga amém. Outra coisa, a palavra, querido, é para ser colocada em ação. Fechando o Evangelho, é um livro comum e qualquer. Mas a palavra no teu coração é dinâmica. Ela foi feita para ter ação, para você ir. Você é compelido a ir e fazer a obra. E a maior obra é dentro da sua casa, é hoje. Atendi uma senhora dentista, 18 anos tratando com 2 psiquiatras. Nossa, demorei tanto tempo para cuidar daquela mulher. Mas um dia ela tomou uma decisão. Ela dormia no quarto, o marido na sala, não tinha amizade com nenhum dos filhos. Era uma guerra dentro daquela casa. Homens e mulheres formados, universitários. Um dia, movido pelo amor de Deus,
ela convidou a todos, fez um almoço. E ali, um por um, ela pediu perdão e beijou. Fez o mesmo com o marido. E disse para ele: você está convidado a voltar para o quarto. Passado um dia, ela voltou para o seu psiquiatra. E disse: doutor, eu vim aqui. Já sei, você veio renovar a receita. Não. Eu vim dizer para o senhor que eu não vou tomar mais remédio. Mas como? Só faz 18 anos que toma medicamento, parar de repente, por quê? Porque me aconteceu isso. Sabe o que o médico falou? Só está curada mesmo, pode ir embora. O remédio que é vendido na farmácia da esquina não traz paz. Quem traz paz é o príncipe da paz. É o nosso Deus, Jesus Cristo. Ele traz a paz que você precisa. Você está entendendo? Está entendendo? Diga amém. Todas as noites aquela mulher pegava seus 2 filhinhos, passava pela sala onde o marido estava bebendo e dizia para ele: bem, vamos para a igreja? Não, qualquer dia eu vou. Terminava aquela garrafa de vinho, ia lá buscar na cozinha mais outra. Ficava na frente da televisão. Quando ela voltava, encontrava o marido totalmente bêbado. Mais um dia, mais outro dia, mais um ano, mais outro ano. Bem, vamos na igreja? Não, vou ficar aqui. Bebendo. Ela e as criancinhas para a igreja. Numa noite, ele bebeu todas. Procurou algum programa na televisão, não achou nada. Foi lá no aparelho de som da mulher, pegou um CD qualquer, pôs lá. De repente, este homem cai no chão de joelhos e começa a chorar. Quando a mulher chega da igreja com as 2 crianças, vê aquele estado do marido ali, bêbado na realidade, mas chorando como criança, pergunta: o que aconteceu? Você está doente? Você está passando mal? Não. Me ajuda. Eu quero ir para a igreja com você. Me ajuda. Eu quero ir para a igreja com meus filhos. Deus entrou ali. Não desista. A sua família é o que há de mais precioso sobre a terra. Guarde a sua família como a menina dos seus olhos. Mas eu não simpatizo com fulano de tal, não me dou bem. Quebra esse orgulho, quebra essa barreira. Deixa Deus entrar aí. Se te falta amor, pede para Deus. Pede para o Espírito Santo encher seu coração de amor pelos seus queridos. Amém, querido? Agradeço a oportunidade, pastor Marco, irmão Marco, igreja do Senhor. Foi um privilégio, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. A minha oração é para que você e toda a sua família sirvam o Senhor. E quando chegar aquele grande dia, que nós estivermos reunidos lá diante do trono, toda a sua casa vai estar de mãos dadas lá. Toda a sua família. Pastor, mas não tem jeito aquele homem, não tem jeito. Jesus quebra. E faz de novo. Eu disse isso para uma mulher, ela falou: não acredito. Eu falei: eu acredito. Hoje o marido é melhor obreiro do que era na igreja. A senhora está comendo poeira. Ele é melhor do que ela. Se coloque de pé, por favor. Como uma família, vamos dar as mãos.
como uma família. Agradeça quem o Senhor colocou no seu caminho. Quem o Senhor colocou no seu caminho. É um aprendizado, mas tem que ser um aprendizado com amor. Se te falta, peça para Deus completar. Ame indistintamente. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Posso sentir a tua graça, a tua presença aqui em nosso meio. Toma cada família aqui representada. Que hoje, meu Pai, dentro desta cidade, seja um dia de conserto, seja um dia de acerto, seja um dia, Senhor, em que a tua palavra vai ter uma ação profunda em cada coração. Que a tua palavra vai produzir frutos para a vida eterna. Que os bloqueios, as resistências, as muralhas vão cair por terra. Porque é muito mais forte o amor do que o ódio. Manifeste a tua glória. Ensina a tua igreja a amar. Ensina o teu povo a amar. Ensina teu povo a abraçar os filhos, a beijar os filhos e dizer: bendita a herança que Deus me deu. Abençoa, sustenta, desvia o mal, que nenhum se perca, mas que todos sejam contados com aqueles que herdarão a vida eterna. Ó Deus, toma cada vida nas tuas mãos. Os líderes desta igreja, os teus santos que batalham pela fé. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, que esta seja uma casa de santos, resgatados da lama do pecado, mas vivendo uma vida de qualidade, uma vida superior, para glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nesta manhã, e que somente o teu nome seja engrandecido e glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado, meu Deus. Amém. 10h33, passei 3 minutos, hein? Em determinadas igrejas a pessoa é chamada lá no escritório, presta conta. Deus abençoe. Irmãos, hoje nós temos